Antes de começar o vídeo, eu queria só retificar que o fundo na audiodescrição eu esqueci de falar da estante com livros também, não são só quadros. Olá, eu sou a Gal. Eu vim aqui me apresentar um pouco e apresentar um pouco minha trajetória para quem não me conhece, começar a me conhecer. Pretendo falar um pouco mais ao longo desse ano sobre as produções que eu faço, né? Então, antes de tudo, eu vou fazer uma audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo escuro, grisalho, e tô com uma blusa meio marrom, vermelha, com fundo preto e alguns quadros. Eu também uso óculos e tenho um piercing no nariz. Agora, acabando a audiodescrição, vou falar um pouco sobre mim. Eu sou artista, ilustradora, tatuadora, tenho 35 anos, também tenho um gato, sou PCD. E eu vou falar um pouco hoje sobre a minha trajetória para você me conhecer e poder, ao longo do tempo, vou falando um pouco mais sobre as minhas produções, tá? Bom, desde adolescente, assim, criança, sempre gostei muito de desenhar. E acho que, como várias outras pessoas que gostam de desenhar, acabam se identificando com isso, né? Eu não sabia muito o que fazer da minha vida. Na adolescência, eu achava que eu ia virar bióloga, que eu ia fazer biologia marinha, oceanografia, sempre tive essa vontade. Mas eu não tinha muita aptidão, na verdade, para as coisas da biologia, né? E aí, quando eu fui ficando um pouco mais velha, eu fui percebendo que às vezes seria melhor para mim trabalhar com uma coisa que eu já fazia, que era desenhar, porque eu sempre achei que o desenho me ajudava muito na compreensão do mundo, né? De como ver o mundo e enxergar e elaborar as coisas que eu aprendia e que eu vivia. Então, quando foi em 2008 que eu entrei na faculdade de design gráfico, naquela época eu tinha, sei lá, fazia 6 meses que eu tinha terminado o ensino médio, né? Eu demorei um pouco para entrar assim, mas já fiz um tecnólogo em design gráfico, foi 2 anos, né? Então terminei em 2010. Na graduação, na faculdade, eu aprendi muito coisas técnicas, né? Photoshop, Illustrator, InDesign, essas coisas que a gente aprende em design. E não tinha muito, assim, técnicas de desenho, de pintura, de estilo, essas coisas eu não vi na graduação. Isso foram coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida, fora do ambiente acadêmico. E aí, quando eu terminei a graduação, eu tentei entrar na área, né? Trabalhei numa gráfica por 3 meses, fiz cartão de visita, adesivo, essas coisas assim, só que não tive uma boa experiência com aquela gráfica e acabei saindo fora depois que acabou o tempo de experiência. Depois disso, comecei a trabalhar com suporte de TI, porque foi uma coisa que eu sempre tive mais facilidade e acabava que os empregos que eu achava eram nessa área. Durante 2012, assim, eu decidi operar minha coluna. Como eu tinha comentado, eu sou PCD. Quando eu tinha 11 anos, eu descobri uma escoliose idiopática juvenil. Ela foi se agravando ao longo da vida, usei colete, essas coisas. No futuro, eu pretendo falar mais sobre esse assunto. E aí, em 2012, quando eu tinha 22 anos, eu decidi operar da coluna. Tem até um desenho que eu fiz durante a época. Eu tenho 20 pinos e 2 hastes, tipo assim mesmo, na coluna. Enfim, nessa época eu fiquei 4 meses de licença. Eu não podia fazer nada, mal saía de casa e isso começou a me deixar muito angustiada. Eu decidi comprar um kit de tatuagem na convenção que eu fui, na Tattoo Week. Eu comprei meu primeiro kit de tatuagem. Comecei a tatuar meus amigos, cobaias, e a me auto-tatuar e tatuar pele de porco, porque na época não existia pele sintética. E era isso aí. Eu fiquei nisso, mas ao mesmo tempo não segui muito a carreira e era só uma vontade, assim, de tipo, poder virar tatuadora. Então, depois eu voltei pra empresa, fiquei mais um tempo lá e tal, e teve uma situação dentro da empresa, né, de tipo, uma entrevista para um outro cargo, né, pra poder ser efetivada e tal. Eu entrei nessa entrevista, né, e a pessoa que estava entrevistando o psicólogo lá, ela perguntou os nossos planos para o futuro e tal, e os meus planos para o futuro não tinha nada a ver com a empresa, né? E eu não sou uma pessoa que
sabe ser muito política, né? Então eu falei a real, falei, a minha vontade mesmo é de fazer publicação, de escrever um livro, de tatuar. E aí, tipo, obviamente eu não consegui a vaga que eu tava concorrendo, mas uma coisa que foi muito interessante pra mim, que colocou, assim, uma sementinha na minha cabeça, foi que ela falou assim, isso não é nada impossível, por que você não corre atrás disso, se é o que você quer? Eu comecei a me planejar pra poder pedir demissão, e depois de 6 meses, mais ou menos, eu pedi demissão e comecei a tentar virar tatuadora. Aí foi 2015 isso. Comecei a entrar em grupos no Facebook na época de mulheres que tatuavam, fazia pesquisa sobre maquininha, fonte, regulagem de máquina, todas essas dificuldades que as pessoas que estão começando a tatuar têm, né? Depois eu comecei a fiz um workshop com um tatuador sobre regulagem de máquina, que foi ótimo, e a partir disso eu pedi pra ele me aceitar como aprendiz, e deu certo. Aí eu comecei a ser aprendiz num estúdio lá no Zona Leste de São Paulo, na Guilhermina, e eu moro na Zona Norte. Cresci na Zona Norte, né? Agora, na verdade, eu tô em Minas Gerais, mais ou menos, e vou explicar já. Bom, foi isso. Aí eu fiquei lá 1 ano como aprendiz, depois de 1 ano eu continuei tatuando lá, até ele decidir largar o estúdio, fechar o estúdio e tatuar sozinho. Fui para outros estúdios, né? Vim pra Zona Norte, depois eu fui para um estúdio lá no centro. Enfim. Nesse período, também em 2017, eu comecei a fazer desenhos de mulheres, comecei a perceber que a questão da figura feminina e de pensar o feminino e outros corpos de produção de imagem de corpos femininos pra mim era importante, né, que não fosse tão sexualizado. Então, tipo, como mulher, desenhar mulheres para mulheres. É meio que foi isso. E depois eu comecei a fazer isso na tatuagem. Em 2017 eu criei um projeto que chamava Tatuar para Curar, que eu falava sobre tatuagem para cobrir cicatrizes, né? Então eu acabei fazendo muitas tatuagens para cobrir cicatrizes de automutilação. Eu acho que as pessoas estavam se identificando com isso no meu trabalho na época. Também comecei a participar de convenção, foi meu primeiro ano participando na Tattoo Week em São Paulo. Depois disso eu fiz amizade com uma tatuadora em Brasília, ela me chamou para ir para lá e aí a gente ficou muito amiga e aí começamos a viajar para várias convenções no país, assim. Em 2018 eu acabei ganhando em segundo lugar em 2 categorias que eu tinha competido, que foi temas brasileiros e temas femininos. Aí esse tá aqui, esse daqui e o outro que tá ali, né, porque a vida e o tempo danificaram um pouco a escultura ali. Enfim, também no final de 2017 eu decidi fazer uma especialização em História da Arte. E foi por causa desse tema do corpo feminino, né? Eu queria entender melhor por que as mulheres, quando eu pesquisava imagens de referência, eram feitas de uma determinada maneira. E aí eu comecei a fazer a especialização em História da Arte, eu fiz um artigo sobre tatuagem e arte, novos e velhos usos da imagem sobre o corpo, tem um viés crítico. Conto toda a história, né, da civilização ocidental, no Brasil, e a questão de gênero, psicológica, social. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link do artigo para vocês poderem ler. Então foi isso, eu terminei a especialização em História da Arte em 2019. E nesse período, né, eu tava tatuando num estúdio num centro. E lá em 2019, assim, no final de 2019, eu comecei a fazer um curso de aquarela. Aí eu comecei a falar, isso me abriu um leque, assim, né, porque antes eu fazia uma tatuagem em preto e tal. Vou até tentar mostrar aqui esse daqui é um dos caderninhos que tem alguns dos desenhos que eu tenho de flash, né, então são desenhos mais em preto, assim, tem um outro colorido. E aí quando eu comecei a fazer aquarela, eu comecei a fazer animais e comecei a fazer outras coisas também, né? Acabou que foi uma coisa que me abriu
pro âmbito da publicação, que era uma coisa que eu já tinha vontade de fazer. E em 2020 eu comecei a real a pensar, não, vou escrever uma história não, vou escrever um livro, vou desenhar um livro, né, vou fazer um livro ilustrado. Aí eu fiz o meu primeiro livro, que era sobre o ventre, que é um livro sobre autoconhecimento, saúde e bem-estar, para corpos com vulvas. E nele eu falava sobre o que é, para que serve, como funciona. E aí eu mostrava questões biológicas do corpos com vulvas, métodos contraceptivos, ciclo menstrual, sexualidade. Foi voltado para o público jovem adulto e tem pouco texto, assim. Ele é bem biológico e bem, assim, pontual nas escritas, no que é aqui que eu tô querendo falar, né? Porque eu sempre tive, assim, um certo receio de escrever e falar besteira. E foi muita pesquisa, né? Fiz muita pesquisa, só que foi uma pesquisa independente. Então, depois desse livro, eu fiz uma publicação em 2020, ele teve 30 unidades físicas e ele também está disponível em e-book. Eu posso também deixar o link aqui para vocês, quem tiver interesse nesse assunto. Agora, eu pretendo fazer uma segunda edição desse livro. Eu só preciso fazer pequenos ajustes, porque tinha textos, assim, que eu acho que posso mudar terminologia, né? De, tipo, colocar nomes do corpo feminino com nomes de homens, e hoje em dia existem outros nomes, então eu acho que essa adaptação seria interessante de fazer antes de fazer a segunda edição. Bom, em 2020 também eu acabei fazendo ilustrações para a cartilha Cuidando das Águas, que foi uma cartilha de um grupo chamado Sapiência Ambiental. Eles tinham falavam sobre... Como que eu vou falar? Peraí. Bom, Cuidando das Águas fala sobre saneamento básico, que é um problema na cidade, a gente sabe, a gente tá vendo que isso é um grande problema, né? E em centros rurais também é um grande problema, a gente tem muito esgoto ao céu aberto. Então, o projeto deles era ensinar as pessoas a fazerem um sistema ecológico de águas cinzas e de águas de banheiro também, né? Para as pessoas terem menos problemas com os poços que elas têm e para poder fazer uma gestão melhor da água. Então, esse daqui é um pedaço da ilustração que eu fiz para a cartilha Cuidando das Águas. Vou deixar também o link da cartilha para quem tiver interesse nesse assunto. Foi uma coisa que eu gostei muito de fazer na época, eu estava muito envolvida com agroecologia, permacultura. E depois eu também fiz um planner junto com uma nutricionista, a Cris Maimone. Esse planner até tem um vídeo aqui no YouTube de 4 anos atrás, que a gente estava fazendo a campanha do livro, né, quando a gente lançou o planner. E a gente também tem ele em formato de PDF, mas a gente tinha feito também umas versões impressas, que também já foram todas. Foi muito legal também fazer essa publicação, né? Eu fiz a ilustração, a capa de diagramação do livro, e ela fez o texto. Em 2021, final de 2020, começo de 2021, eu entrei para um coletivo, o Educlitores. E a gente falava sobre sexualidade e sobre produções artísticas voltadas para esse tema. Depois, eu e mais 3 pessoas desse coletivo, a Nana, a Luísa e a Lígia, decidimos fazer um livro juntas sobre menstruação para o público infanto-juvenil, para quem está na Menarca. E aí foram 2 anos de processo de criação e construção desse livro, porque cada pessoa imaginava ele de um jeito. Foram 2 escrevendo e 2 ilustrando. O livro, no final, teve mais de 100 ilustrações. Ele é todo interativo e passou por uma revisão técnica de uma ginecologista, obstetra. Foi muito legal esse livro. Ele foi publicado por uma editora em 2023. A editora não seguiu o contrato com a gente em 2024. E a gente gostou muito de fazer esse livro. Foi uma coisa, assim, muito, muito importante. Acho que é um assunto que a gente precisa cada vez mais tirar o tabu. Então, falava sobre o que é a menstruação, como ela funciona, conhecendo o seu corpo,
mitos sobre a menstruação. Sabe, a gente falava sobre vários assuntos de uma forma muito descomplicada e divertida para o público infanto-juvenil. Eu não tenho mais esse livro, algumas das outras autoras têm. A gente pretende pedir ainda mais algumas impressões, né? E quem sabe fazer uma segunda edição. Seria muito legal. A ideia real é que, tipo, esse livro chegue no máximo de pessoas possíveis. Ele ainda não completou seu potencial, sabe? Tem muito potencial esse tema. E é um livro muito legal, muito divertido. Também vou deixar o link da nossa página do Instagram do livro para você conhecer. Enfim, talvez seja útil, né? Para quem tem crianças, jovens, adolescentes e até mesmo a gente está falando sobre 50% da população, né? 50% da população menstrua e esse assunto é um assunto importante de saúde pública. Bom, em 2022, eu acabei passando no mestrado em Minas Gerais, em Artes, Urbanidade e Sustentabilidade. É um mestrado interdisciplinar, BIPAUS, na UFCJ, em São João del Rei. E a minha ideia no projeto era falar sobre artes visuais e design gráfico. A princípio eu ia falar sobre permacultura, mas depois eu vi que permacultura é um assunto muito amplo e que eu tinha que ser mais específica. E eu já tinha as aquarelas sobre animais, eu já estava tentando falar sobre isso nas artes visuais, né? Como os aumentos dos centros urbanos impactam a vida da fauna, desmatamento, problema de contaminação das águas, atropelamento de animais silvestres em estradas e rodovias. Eram assuntos do meu interesse, que eu pintava já falando sobre isso. Uma das coisas que a aquarela me trouxe, assim, foi a possibilidade de falar sobre outros assuntos que eu não podia falar através da tatuagem, né? Então, eu acabei focando muito nisso e acabei fazendo uma pesquisa acadêmica sobre isso. Minha dissertação chama Pegadas Zoográficas, uma visão interdisciplinar sobre artes visuais e design gráfico na conservação da fauna, basicamente. Bem complexo, né? Mas é interdisciplinar, então eu falei sobre artes visuais, a pintura em aquarela. Quando eu cheguei em São João del Rei, eu também acabei... Até é uma arte. Esse daqui eu não coloquei na dissertação, mas foi uma das artes de animais que eu fiz em aquarela. E ele tem prints também, né? São coisas que eu acabo fazendo também, né? Prints, adesivos, mas eu vou falar já. Só para não perder, né, a minha linha de raciocínio, eu acabei falando sobre artes visuais e trouxe artistas do circuito São Paulo, Minas Gerais, que eu comecei a viver uma vida meio nômade em 2022, 2023, entre São Paulo e Minas Gerais, né, para poder fazer essa pesquisa. E em 2024 eu terminei o mestrado, mas decidi continuar em Minas Gerais. Ter ido para São João del Rei fez com que eu tivesse contato com a cerâmica, que era uma coisa que eu já tinha a intenção de aprender. Em 2020 eu tinha me inscrito num curso de cerâmica em São Paulo e acabei não rolando por causa da pandemia. E aí quando eu cheguei em São João del Rei, eu descobri que lá tem o Museu do Barro, que é um programa de extensão da UFCJ, e a partir desse programa de extensão eu comecei a aprender cerâmica. E isso foi muito legal e isso acabou entrando também na minha pesquisa, porque eu comecei a fazer produções de cerâmica sobre fauna, peças zoomorfas, de utilitários, e também foi uma forma de trabalhar minha produção tridimensional. Até tenho também um bichinho aqui pra mostrar. Esse foi um que eu fiz no final do ano passado. E ele ainda tá como argila, ele ainda não tá biscoitado nem nada, né? Uma argila preta. Eu pretendo ainda queimar. Mas eu fiz várias outras peças assim, nesse estilo. E... enfim, foi isso, né? Acabei falando também sobre a cerâmica e as artes visuais e também sobre a publicação de um trabalho gráfico que eu desenvolvi no programa de extensão da universidade sobre a conservação da fauna.
Mas eu ainda quero fazer um livro do meu jeito, agora que eu já fiz a pesquisa, né? Porque eu tinha medo de falar sobre esse assunto sem ser da área. Então eu acabei fazendo uma pesquisa sobre a fauna. Minha orientadora, ela era da zootecnia. Eu fiz um trabalho de extensão junto com um grupo de estudo de animais silvestres, aprendi muito. E agora eu sinto que eu tenho uma propriedade para poder fazer um livro ilustrado falando sobre esses assuntos que permeiam a fauna, né, com mais credibilidade, assim. Esse também são um dos meus projetos que eu pretendo colocar em prática nesse ano de 2025, fazer esse livro ilustrado sobre os animais. Aqui também tem uma das ilustrações que foram pro livro da Menarca, Um Novo Ciclo Vem Aí, Fique por Dentro da Sua Menstruação, livro. Também participei da BAL no ano passado, que foi a Bienal de Arte Urbana Mineira, onde eu fiz uma pintura em mural. Eu vou ver se eu deixo também a imagem aqui para vocês verem como ficou o resultado. Eu tenho pouca experiência ainda em mural, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Eu acho que fazer coisas maiores e pintar em parede, assim, dá uma outra dimensão pro trabalho. E ainda mais quando ele fica em espaço público, né? Esse daí foi feito em Tiradentes, no Parque das Abelhas, próximo da prefeitura. Então, quem estiver em São João, Tiradentes, assim, pode ir lá ver pessoalmente. E a minha ideia é poder divulgar mais sobre esses trabalhos, e se você gosta de tatuagem, ilustração, publicação ilustrada, você pode comentar aqui o que você quer saber mais, quer que eu compartilhe mais. E é isso. Essa sou eu, esse é o meu trabalho. Eu vou deixar também os links aí das minhas redes sociais para vocês conhecerem mais meu trabalho. Também faço prints, adesivos, né? Participo também de algumas feiras. Normalmente tenho participado mais da Feira da Boa Zona, em São João del Rei, mas eventualmente eu também vou em outros lugares e eu tô planejando fazer uma lojinha esse ano para poder, quem tiver interesse, comprar os prints, as aquarelas, os adesivos pela internet, porque isso facilita muito a vida, né? Então, é isso, valeu! Se você gostou, curte aí, conta o que você achou e se inscreve para ver mais coisas. E me fala também o que você achou, o que você tem interesse de ver mais sobre esse trabalho. Estamos aí.